Mensagem do dia. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Mês passado, eu li um livro que eu comprei por causa do título. Pior que isso, só quem compra um livro por causa da capa. E o título do livro me chamou a atenção porque trazia as seguintes palavras: 6 propostas para o próximo milênio. Fiquei muito interessado. A autoria de Ítalo Calvino, um sujeito que nasceu em Cuba, mas foi criado na Itália. E quando o livro me chegou, eu fiquei surpreso por perceber que, na verdade, o livro tratava de um assunto que não me interessaria muito. E o assunto era literatura. As 6 propostas do Ítalo Calvino para o novo milênio estavam relacionadas à nova literatura, aos novos escritores e aos desafios que os novos escritores teriam diante de si no novo milênio. Mas já que eu estava com o livro na mão e que eu tinha comprado, eu resolvi ler. E qual não foi a minha surpresa quando cheguei num capítulo que tratava sobre o desafio da leveza. Ítalo Calvino defende nesse livro que toda a literatura deve ser leve neste momento da história. Que as pessoas estão cansadas de textos pesados, difíceis, e que a leveza será uma virtude dos escritores que realmente quiserem chegar aos corações das pessoas. E ele faz então uma analogia entre a literatura e a mitologia grega, falando sobre a predominância da leveza, sobre tudo aquilo que é pesado. E quando eu terminei de ler esse capítulo, eu comecei a pensar sobre se isso seria um desafio só para a literatura ou se teria a ver com a vida. Fiquei imaginando que leveza é mais do que um desafio literário, é um desafio de vida. Que a gente precisa de leveza não só nos livros, mas nos relacionamentos, no trabalho, nas coisas que nós fazemos todos os dias, sobretudo na fé. Precisamos de leveza, leveza é uma exigência da hora. Me lembrei rapidamente de um poema de Fernando Pessoa, em que ele, numa frase, porque o poema só tem uma frase, diz tudo, que talvez se passe no seu coração ou no meu coração muitas vezes. O poema diz: há esse peso em mim, o meu coração.
Fiquei pensando nas pessoas que andam sempre pesadas, carregadas, coração cheio, a mente cheia, poluída, gente cansada da vida, cansada dos relacionamentos, os ombros doloridos. Fiquei pensando que há muitas pessoas no meu convívio que precisam de leveza. Logo me lembrei das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descobri que leveza é um princípio da palavra. Descobri que leveza é algo que Deus tem para oferecer para nós hoje aqui. Leveza é o que nós precisamos para seguirmos em frente. Leveza tem tudo a ver com autoridade espiritual. Talvez leveza seja um princípio de autoridade espiritual. Porque a autoridade que não é leve não abençoa. Quando não há leveza na vida, não há autoridade. E aí a gente precisa fazer uso do poder. E o poder, a força, a imposição não são leves, são pesarosos. Me lembrei de uma frase de Roland Barthes, que é um escritor muito interessante, citado muitas vezes na obra de Rubem Alves, que diz o seguinte: nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. É linda essa frase. Nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. Isso tem tudo a ver com a vida cristã. A vida cristã tem que ser saborosa, deliciosa, leve. Quando a fé se torna um fardo, alguma coisa está errada na nossa compreensão da fé. Porque Jesus alivia do fardo. E toda autoridade espiritual será aliviadora. Terá leveza. A força e a imposição são pesados, mas a autoridade espiritual é abençoadora e torna a vida uma delícia. Porque nada pode ser mais desejável do que a vida com Deus, amém, irmãos? Nada pode ser mais gostoso do que andarmos com o nosso Deus. E aí quando eu fui para o texto, eu fiquei feliz em perceber que talvez seja leveza o tema desse texto que nós lemos. Na verdade, eu fiquei pensando se o tema leveza não estaria penetrando todos os demais temas desse texto que nós lemos. E se esse texto que nós lemos não seria um conjunto de passos para que nós tenhamos uma vida verdadeiramente leve. Porque a primeira palavra que me veio à mente quando eu li esse texto foi a palavra tolerância. E esse é o primeiro passo para uma vida leve, tolerância. Quando nós somos intolerantes, a vida fica pesada e nós fazemos tempestade em copo d'água. Veja como Paulo trabalha essa ideia no versículo 2. Não caluniem, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Por quê? Porque houve um tempo, verso 3, em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Você já foi complicado. Nós já fomos um problema, para de repente sermos tão intolerantes com quem hoje é um problema na nossa vida. Nós já tivemos dificuldades, para de repente apontarmos o dedo com tanta raiva para quem hoje está passando por dificuldades. Nós já estivemos distantes de Deus, para de repente alimentarmos ódio por aqueles que estão distantes de Deus. Nós já tivemos os nossos problemas, e não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos neles. Por que somos tão impacientes com quem não entende? Por que temos tantas dificuldades com quem não pensa como nós? A vida fica pesada quando nós temos intolerância no coração. Porque a paciência vai embora. A longanimidade vai embora. A longanimidade que é fruto do Espírito. Em Gálatas o apóstolo Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma igreja cheia da graça de Deus é tolerante. Tolerância não significa indiferença. Tolerância não significa que nós compactuamos com o erro. Na verdade, só é exigida a tolerância quando há discordância. Eu só tenho que ser tolerante com você porque você está fazendo tudo de um jeito diferente que eu penso. Mas eu sou tolerante porque eu sei que tem coisas na nossa vida que só Deus faz. Quando eu olho para trás e vejo como eu já fui cabeça dura,
como eu já fui complicado, e como foi Deus quem me tocou, eu começo a ser mais paciente com o meu irmão, porque eu sei que é Deus quem vai tocá-lo. O marido tem que ser mais tolerante com a esposa, menos brigas a troco de nada. A esposa mais tolerante com o esposo, menos confusão a troco de pouca coisa. Os pais mais tolerantes com os filhos mais tolerantes com os pais, menos impacientes, menos rancorosos. Os amigos mais tolerantes. Quando existe tolerância, existe leveza. Os relacionamentos ficam mais gostosos. É tão difícil conviver com gente que critica tudo, que vê problema em tudo, para quem tudo está ruim, sempre olha pelo lado chato das coisas. Eu não quero isso, você não quer isso. Nós queremos ser abençoadores, precisamos ser mais tolerantes. Lembre-se, diz Paulo, houve um tempo em que você já foi problema. Mas Deus teve misericórdia da sua vida, tenha misericórdia dos outros. Você vai ver como a vida fica leve, a gente não precisa mais fiscalizar ninguém. Você não foi chamado para ser fiscal do seu irmão. Você foi chamado para ser instrumento de bênção na vida dele. Ore mais, quando a gente tem mais tolerância, a gente briga menos e ora mais. E diz para Deus, Senhor, muda essa pessoa, ela está num caminho errado, eu não consigo mudá-la, mas o Senhor consegue. De repente você vai orar, Senhor, se sou eu quem estou errado nisso, muda a mim. Mas só um coração tolerante pode fazer isso. Porque só um coração tolerante é seguro na presença de Deus. Paul Tonier, no livro Os Fortes e os Fracos, diz que a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Só quem tem segurança na presença de Deus é tolerante. Porque quando a gente tem convicções frágeis, a gente precisa bater na mesa, gritar com o outro e impor a nossa vontade. Donald Winnicott, que escreveu um livro chamado A Natureza Humana, diz que maturidade consiste em sermos capazes de tolerar o modo de pensar das outras pessoas. Como é bom quando Deus usa a nossa vida para sermos acolhedores, tolerantes, pacienciosos e sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o primeiro passo da leveza, tolerância. Segundo passo da leveza, veja como Paulo trabalha esse passo, que é exatamente o passo da gratidão. Versículo de número 3 ainda, segunda metade, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha como Paulo fala de nós mesmos. Mas quando, versículo 4, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram o quê? A bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, não fosse o toque do dedo de Deus na nossa vida. Quando a gente olha para a nossa história, a gente é forçado a reconhecer que a mão de Deus esteve conosco. E isso gera no nosso coração profunda gratidão. E toda gratidão deixa a vida leve. Hal Urban, num livro chamado As Grandes Lições da Vida, escreveu que a verdadeira felicidade está intimamente relacionada à nossa capacidade de sermos agradecidos. E essa tese é do apóstolo Paulo, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fiquei pensando nisso esses dias. Por que a vontade de Deus é que eu seja agradecido? Por que toda a vontade de Deus é que eu seja grato? Na verdade, a questão é a seguinte: o que é que eu poderia dar a Deus? Em que a vida de Deus fica melhor por causa de uma iniciativa nossa? No que nós cooperamos exatamente com o bem-estar do Senhor? Em que o Senhor fica endividado conosco? Que tipo de ação nossa pode gerar em Deus um sentimento de dívida para conosco? Na verdade, tudo vem de Deus, nós somos beneficiários da graça do Senhor. E aí a única coisa que nos resta, em resposta a tudo que Deus faz por nós, é o quê? Gratidão. Porque tudo que você espera de uma pessoa, por quem você faz tudo e que não pode fazer nada em troca, é que ela seja agradecida. Porque não tem coisa pior, eu imagino, do que gente mal agradecida. Esta é a vontade de Deus, gratidão. Quando existe gratidão, a vida fica tão leve.
Porque a murmuração deixa a vida pesada. As reclamações de toda ordem. A vantagem da gratidão sobre a ingratidão é que a gratidão faz a gente olhar a vida pela ótica daquilo que a gente tem e não daquilo que falta. Essa é a grande questão. Quando nós somos gratos, nós olhamos a vida pela ótica daquilo que a gente tem e não daquilo que a gente não tem. Ainda ontem fui ao hospital fazer uma visita. Uma moça de 23 anos, teve um bebê não faz 15 dias, na UTI, em estado gravíssimo, e os médicos deram 24 horas de vida. E eu fui, entrei na UTI, e ali, naquele leito de UTI, orei com aquela moça, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Pedi a Deus que fizesse um milagre naquela vida. Saí de lá com um profundo sentimento de gratidão, pelo quanto o Senhor tem me abençoado. Eu tenho saúde, irmãos. Vai tudo bem. Os problemas são completamente superáveis. As lutas a gente enfrenta. Sabe, tem tanta coisa pela qual a gente pode agradecer. Entrei no carro, liguei o rádio. Depois das 10 horas, toca música só de jovem. Estava tocando uma música tão gostosa, um ritmo bem animado. E a música dizia assim: nós somos a geração que dança por causa das tuas misericórdias. Nós somos a geração que canta a tua glória, Senhor. Por causa do teu transbordar, por causa do nos perdoar, por causa do te conhecer, e não podemos nos calar. Nós somos a geração que dança. Fiquei pensando em como Deus é bom, em como às vezes falta gratidão na minha vida, em quantas vezes falta gratidão na nossa vida. E quando a gente é agradecido, a vida fica mais leve. E quando a gente é agradecido, a vida fica mais gostosa. Gratidão é um passo de leveza. Terceiro passo de leveza, confiança no Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua dizendo, verso de número 5, finalzinho: ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente. A presença do Espírito Santo e, sobretudo, a nossa convicção dessa presença em nós, conosco, é fator de leveza. Porque a solidão é pesarosa. E aquele sentimento de que a gente está dando conta dos desafios sozinhos. Quando você está diante de um desafio, você fica frente a frente com as suas incapacidades, com as suas limitações. É ou não é? E quanto maior o desafio, menor você se sente. Como a vida fica leve quando você descobre que o Espírito Santo está com você e te capacita. Porque Ele é maior do que as suas lutas. Ele é maior que os seus desafios. O poder que Ele dá supera todos os limites que você pode ter na sua vida. Jesus falou dessa presença do Espírito Santo conosco. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador que estará convosco e em vós para todo sempre. Presença do Espírito Santo. A gente precisa tanto da presença do Espírito. Há alguns anos eu li um livro sobre o qual eu faço muitas críticas e que tem uma teologia totalmente diferente daquela em que eu acredito. Mas esse livro, apesar de todos os problemas que ele tem, me abençoou de alguma maneira quando eu li. É um livro do Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. A tese, a ideia do livro é muito interessante. O autor realmente está decidido a convencer você da presença real do Espírito Santo no seu dia a dia. E essa é a grande vantagem do livro. Falar com você a respeito da presença real do Espírito Santo. Já pensou o que seria você acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Estou convicto da tua presença comigo agora. Sei que vais comigo onde eu for. Sei que me ajudarás no que eu tenho que enfrentar hoje. Que bom seria, irmãos, se nós soubéssemos que o Espírito está conosco, nos ajuda, como diz a palavra, em nossas fraquezas. A vida ficaria muito mais leve, porque um pouco do peso da vida é essa sensação de que alguma coisa vai dar errado. E nós sabemos que o Senhor é conosco. Quarto passo de leveza que tem aqui no nosso texto, delicioso, é a esperança. Veja como Paulo fala no verso 7, olha que lindo verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vida cheia de esperança é vida leve, porque o que fica pesado na vida é o imediatismo. Aquela sensação de que a gente tem que resolver a vida hoje. E a gente se agarra à vida como se isso fosse tudo que a gente tem.
e esquece que a vida que vale é a vida por vir. Hoje pela manhã eu acordei e fui ler um pouquinho. Gosto de ler às vezes pela manhã. E fui ler um pouquinho. Li um texto do Rubem Alves chamado Os Flamboyantes. É um texto delicioso. E nesse texto, Os Flamboyantes, o Rubem Alves fala de um dia em que a sua filha de 3 aninhos o chamou na cama. E ele acordou no meio da noite, assustado. Ela estava ali pequenininha na sua frente. E ela lhe perguntou: papai, quando você morrer, vai sentir saudade? E ele ficou assustado com aquilo, uma menina de 3 anos. E como ele não respondia, e ela percebeu que ele titubeava, ela disse: mas não fique com medo, papai, eu dou um abraço em você. E aí ele diz o seguinte: as crianças são mais inteligentes que os adultos, porque as crianças sabem que vida é coisa frágil, que se quebra, enquanto os adultos gostam de pensar que vão viver para sempre. Se agarram à vida como se ela nunca fosse passar. Tanto que a gente diz, quando alguém vai morrer, que a pessoa foi desenganada. Que engano era esse? Pastor, ora pela minha avó. Por quê, irmão? Foi desenganada pelos médicos. Quantos anos tem sua avó? 98. Desenganada? Que engano ela tinha? Que ia viver para sempre? Vida é coisa que se quebra. Vida é coisa que passa. Mas por que nós temos esperança? Porque Cristo triunfou sobre a morte. Tornou-se as primícias dos que dormem. Ressuscitou. E o chamado que trouxe Cristo à vida é o mesmo que um dia nos trará de volta para a vida que vale, irmãos. Somos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vida que confia o futuro aos cuidados de Deus é vida leve. O problema é que a vida é pesada porque a gente tem um sem número de medos. Medo do amanhã. Medo da solidão, medo de faltar dinheiro, medo da doença, medo da morte, medo dos problemas, medo de não ter uma aposentadoria, medo de ficar desempregado. Então nós somos pesados, muito pesados. Queremos resolver a vida inteira num único lance. E isso pesa. A gente precisa aprender a descansar. Que o Senhor está cuidando de nós. E Ele tem propósitos maravilhosos. E as suas promessas não podem falhar. E a vida que vale é a vida que Ele está reservando para nós. Amém, irmãos? Isso deixa a vida leve. Eu preciso tanto dessa leveza. Olhar para o futuro sem medo. Deus está no meu futuro. O presente é só um momento que eu não consigo possuir, que eu não consigo dominar. O presente é um momento que eu apenas percebo, mas logo ele já passou. O futuro está nas mãos de Deus. É a vida que vale. E o Senhor é fiel. Fiel é essa palavra, diz Paulo, versículo 8. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Quem tem esperança é categórico na sua esperança. E afirma a fidelidade de Deus em todos os momentos da vida. E o último passo é o passo do bom senso. E bom senso nesse texto significa o seguinte: a capacidade de filtrar os seus relacionamentos e não permitir que relacionamentos ruins interfiram na sua caminhada com o Senhor. Veja como Paulo termina esse texto. Ele fala de tolerância, ele fala de esperança, ele fala de gratidão, ele fala de confiança no Espírito, mas veja como ele termina, verso 9. Evite, porém, controvérsias, genealogias, discussões, contendas. Quanto àquele, verso 10, que provoca divisões, advirta-o primeira e segunda vez, depois disso rejeite-o. A palavra rejeição aqui é mais ou menos a seguinte: deixe essa pessoa para lá, ela não tem nada a ver com você. É o mesmo Paulo, o autor de uma frase que é na verdade um princípio espiritual. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente não cuida dos relacionamentos, a vida fica pesada. Gente que entra na nossa vida para nos puxar para baixo. Gente cuja conversa contamina ao invés de abençoar. Gente que olha a vida sempre pelo lado ruim. Gente mal intencionada. Gente cuja amizade é mais um problema do que uma solução. Paulo está dizendo: fuja dessas coisas. Isso significa que você não deve amar essas pessoas, pelo contrário. Você deve amar essas pessoas e ser luz na vida delas, mas não permitir que esse tipo de relacionamento interfira na sua comunhão com Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta
Na roda dos escarnecedores. É princípio espiritual. Como vão os seus relacionamentos? O homem vai ter uma vida pesada porque está trazendo um sujeito que não tem caráter, que não tem ética, e vai fazer uma sociedade com ele. Depois a vida fica um inferno, a pessoa não sabe por quê. A mulher está pesada de coração porque se reúne toda segunda-feira com mulheres que só sabem falar mal dos seus maridos. Os filhos estão usando drogas porque as amizades só sabem falar em coisas que não dá. O crente está ficando pesado na sua vida cristã porque não consegue se desvencilhar das rodinhas de fofoca, de impureza, de malícia. Não tem como. Você não fica leve com a cabeça no travesseiro depois de um dia de só falar bobagem, irmão. Não tem como. A rodinha se fez na festa do aniversário para falar mal dos outros, sai fora. Não tenha dó, peça licença. E se ficar, comande a conversa. Irmãos, deixa eu atrapalhar aqui. A gente está falando mal de muita gente, já que a gente não tem assunto, deixa eu falar um pouquinho com vocês de João 3,16. Você vai desfazer a rodinha, não tenha dúvida. Mas é um benefício. Aquela rodinha precisava ser desfeita. Um dia eu li uma frase de para-choque de caminhão, mas muito interessante. Pessoas inteligentes conversam sobre ideias. Pessoas medíocres conversam sobre coisas. Pessoas ruins conversam sobre outras pessoas. Talvez seja isso mesmo. A vida fica pesada porque a gente às vezes não filtra esse tipo de relacionamento. A menina é tão firme na igreja, vai namorar um cara que não tem nada para trazer de bênção na vida dela. O menino é tão firme com o Senhor, vai namorar uma menina sem princípios. Não vai funcionar, irmão. Caráter é coisa que a gente não compra na feira. E não pense que você muda uma pessoa só pelo fato de querer muito que ela mude. A gente muda as pessoas com muita oração, com muita busca e na expectativa de que aquele seja o propósito e o tempo de Deus na vida de uma pessoa. Então a gente não associa antes de alguns sinais aparecerem. Aí não, eu vou namorar com um menino, mas eu tenho certeza que ele vai se converter. Vai nessa. Tem mulheres que já estão separadas e arrependidíssimas por causa dessa infeliz ideia. Não, um dia ele vai mudar. Irmã, se não mudou até agora, não vai mudar. Ou pelo menos você não devia contar com isso. Mas pastor, Deus não pode fazer um milagre? Claro que pode, mas com milagre a gente não conta, irmão. O que o diabo propôs para Jesus no pináculo do templo foi isso. Pule e conte com o milagre. O que é que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Com milagre a gente não conta. Com milagre a gente não conta, milagre a gente pede, milagre a gente busca, e quando a situação saiu do controle a gente chora e clama, mas a gente não conta, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Paulo está dizendo, evite conversas bobas, evite discussões que não levam a nada, evite relacionamentos que a pessoa já ouviu uma, já ouviu duas e ela não quer saber, evite! A vida fica mais leve, sem alguém que fique puxando seu pé para baixo, sem alguém que fique pesando sobre os seus ombros. Sem alguém que entre na sua vida para arrebentar com ela. A vida fica mais leve. É como Paulo termina esse texto. Porque não adianta nada você cuidar de todos os detalhes da sua vida e colocar dentro dela alguém que vai arrebentar com toda a sua história. Porque mais importante do que agradar homens é agradar a Deus. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão em pé, estão pesadas. Precisam de alívio nessa noite. Vem Espírito Santo trazer alívio, cura, libertação, restauração. Ó Espírito Santo, toma carga. Põe o jugo de Jesus que é tão suave, tão leve. A gente nem sente que está carregando, porque além de tudo, Ele nos ajuda a levar. Senhor, faze com teu Espírito uma massagem nos ombros, nas costas daqueles que estão encurvados nessa noite. Derrama um bálsamo de refrigério sobre aqueles que estão sobrecarregados. Que os intolerantes aprendam a ter mais paciência, a confiar mais na soberania. Que os ingratos comecem a agradecer mais todo dia por aquilo que tem recebido. Ensina-nos a olhar a vida por aquilo que a gente tem, não por aquilo que falta. Sempre vai faltar alguma coisa, mas na verdade nem falta é. Porque quem tem o Senhor tem tudo. Não falta nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Renova a esperança de quem está sem esperança.
Ajuda-nos a confiar no Espírito. Dá-nos, ó Deus, postura firme nos relacionamentos, para que não sejamos meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de quem nem compromisso com o Senhor tem. Mas dá-nos sermos firmes, intencionais, fiéis, e pôr um ponto final em relacionamentos que estão nos afastando de Ti, exceto quando o Senhor nos trouxer uma palavra clara de que nós devemos ter uma ação pontual, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E sobre os maridos e mulheres aqui, cujos relacionamentos não podem ser desfeitos, porque o que Deus uniu o homem não separa, que haja cura, Senhor, que haja restauração, meu Deus, que haja, Senhor, tratamento. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos no Teu poder. Faz o Teu milagre, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.